Olá, pessoal! Aqui é a professora Luciana, de português. Estou aqui mais uma vez com vocês para a realização das atividades semanais. Essa semana vocês farão a atividade 3 de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos que nós temos na língua para deixar a mensagem, ou seja, aquilo que a gente diz ou aquilo que a gente escreve, deixar essa mensagem mais atraente, mais expressiva, ok? Então, vocês vão conferir aí essa imagem que tem várias figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora. A metáfora é uma comparação direta. Aqui o exemplo é o seguinte: o Val é uma baleia. O Val, então, é gordinho como uma baleia, né? Ao invés de você dizer o Val é como uma baleia, você já diz direto, o Val é uma baleia. Outro exemplo, vamos supor que sua mãe seja muito brava. Então, você diz, minha mãe é uma fera. É uma comparação direta. Ou então, seus olhos são estrelas, né? Para dizer que os olhos de alguém são brilhantes. Seus olhos são estrelas. Então, todos esses exemplos são metáforas. Em seguida, temos a antítese. É um contraste. Quando ideias contrárias são colocadas juntas, né? Para dar esse contraste. Então, aqui nós temos o exemplo de riso e pranto. Pranto é choro, né? Você poderia ter também, por exemplo, vida e morte, guerra e paz e outros muitos exemplos aí que a gente vê na literatura, nos poemas. Depois vem a metonímia. A metonímia é quando há a substituição de um termo por outro, sempre havendo entre eles um tipo de ligação. Então, aqui o que acontece? A substituição do nome pela marca. Então, por exemplo, aqui você tem Nescau ao invés de achocolatado. Gosto de tomar leite com Nescau, ao invés de gosto de tomar leite com achocolatado. Aqui, então, há essa substituição do nome do produto pela marca. Um outro exemplo em que isso ocorre minha filha adora Danone. Minha filha adora, na verdade, o iogurte da marca Danone. Mas Danone já substituiu aí, né, o produto. Muito bem, outro exemplo, quando a gente troca o autor pela obra. Estou lendo Machado de Assis, ao invés de estou lendo um livro de Machado de Assis, certo? Então, há essa substituição. Depois nós temos a perífrase ou antonomásia. Aqui também, pessoal, você vai substituir o nome da pessoa por uma característica. Aqui nós temos Rainha dos Baixinhos. Rainha dos Baixinhos é a Xuxa, né? Então, ao invés de usar o nome, você usa Rainha dos Baixinhos. Por exemplo, a Rainha dos Baixinhos fará um show na semana que vem. Outro exemplo, o Rio de Janeiro é conhecido como a Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa recebe muitos turistas. Então, há também aí uma substituição. Depois nós temos a aliteração. Na aliteração, você vai ver aí a repetição do som de uma consoante. Olha lá, Fátima ficou com Fábio facilmente. O som que está se repetindo aí é o som do F, né? Então, aqui nós temos a aliteração. Depois vem a personificação. Olha lá, característica animada para seres inanimados. Ou seja, um ser inanimado, sem vida, vai ganhar características humanas, vai estar fazendo coisas que seres humanos fariam. Então, olha lá, a almofada me abraçou. É impossível uma almofada abraçar, né? Quem faz isso é um ser humano. Temos aí muitos exemplos também. Olha um outro exemplo. As ondas beijavam a areia branca da praia. As ondas beijavam. Também aí há uma personificação. O vento varre as folhas da calçada. O vento varre. Quem varre é ser humano, né? Mas aí a gente tem essa ação de levar as folhas, né? Então a gente pode dizer o vento varre as folhas da calçada. Há uma personificação. Depois aqui embaixo nós temos comparação. A comparação ela é mais simples, né? Quando a gente estabelece uma comparação entre coisas que guardam entre si uma semelhança.
Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei na metáfora, seus olhos são estrelas, aqui na comparação ficaria, seus olhos são como estrelas brilhantes, por exemplo. É uma simples comparação, né? Aí vão aparecer palavrinhas de ligação, o como, o tal qual, né? Tão bonito quanto, por exemplo, ok? Aí estabelece então uma comparação. Depois nós temos a onomatopeia. A onomatopeia é a representação do som. Aqui nós temos au au, né? O som que o cachorro faz, e o miau, do gato. Temos muitas onomatopeias. Onde a gente vê bastante onomatopeia é nos gibis. Por exemplo, quando um personagem chora e tem lá buá, buá. Ou então, quando vem vindo uma chuva, né? E aí tem um raio e tá lá no gibi cabrum, o som do raio. Então, é a reprodução do som. Depois nós temos o eufemismo. O eufemismo é uma atenuação, uma suavização de uma determinada ideia que pode, de repente, soar aí meio desagradável. Então, nesse exemplo aqui, Dona Laura entregou a alma a Deus. O que é entregar a alma a Deus? É morrer, né? Então, ao invés de dizer tal pessoa morreu, tal pessoa entregou a alma a Deus. Isso é um eufemismo. Outro exemplo, Pedro costuma faltar com a verdade. Faltar com a verdade, mentir, né? Então, aí você faz uma atenuação de uma ideia, ok? Depois temos o pleonasmo. O pleonasmo é a redundância, a repetição de uma mesma ideia. Olha lá, descer para baixo. Se você já está dizendo descer, não tem necessidade de dizer que é para baixo, né? Descer só pode ser para baixo. Então, descer para baixo, subir para cima, encarar de frente, coisas desse tipo, certo? Ironia. Ironia também é uma figura de linguagem super importante. A gente usa muito ironia, às vezes até sem perceber. Bom, a ironia consiste em você dizer justamente o contrário daquilo que você está pensando. Então, por exemplo, vamos imaginar aí uma situação. A sua mãe pergunta, foi você que quebrou a jarra? Que belo serviço, hein? Ou seja, que belo serviço nada, né? A sua mãe está brava, então aí existe uma ironia. Um outro exemplo, meu filho é um santinho. Teve 3 suspensões desde o início das aulas. Será que esse menino é realmente um santinho? Não, né? A gente está tendo aí, então, uma ironia. Muito bem, e aí chegamos então à hipérbole. A hipérbole é um exagero intencional. Você exagera uma ideia para aquela ideia ganhar destaque. Por exemplo, aqui, ó, vou explodir. Comi tanto que vou explodir. Isso é um exagero. Outro exagero. Onde você estava? Liguei para você 1000 vezes. 1000 vezes também é um exagero, ok? E chegamos por fim à catacrese. A catacrese, aqui está escrito metáfora cristalizada. O que acontece aqui? Você tem o uso de uma expressão no lugar de outra, né? Por falta de outra melhor, vamos dizer assim. Aqui nós temos asa da xícara. A alcinha lá da xícara, a gente chama de asa da xícara, né? Quais são outros exemplos? Dente de alho, pé da mesa, braço da cadeira, batata da perna. Expressões desse tipo são expressões, então, que trazem para nós uma catacrese. Muito bem, pessoal. Então, agora, olhando aí para essa imagem, né, consultando essa imagem que contém as figuras, você vai fazer os exercícios. Primeiro deles, classifique as figuras de linguagem das frases abaixo. Você vai ler a frase, vê aí qual é a ideia que você encontra dessas que nós falamos e vai escrever na frente. 2. Você tem aí um trechinho e pede o seguinte, a figura de linguagem explicitada no trecho é, esse trecho traz qual figura de linguagem? Você vai ler com atenção aí e tentar identificar, ok? Lembrando sempre da explicação aí que eu dei sobre as figuras de linguagem.
Depois aqui embaixo, 3. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha lá, água mole em pedra dura. Temos expressões aí que contrastam, né? Então, veja qual é a figura de linguagem onde a gente tem um contraste. 4. Indique a expressão abaixo em que não ocorre pleonasmo. Lembre do pleonasmo, ideias repetidas, uma redundância, né? Então, você vai ver onde não ocorre, ok? Somente uma aí, uma das alternativas não ocorre o pleonasmo. Então, você vai identificar. 5. Ouço em pensamento a gentil brisa, permeando o mar afável. Olha só, gentil brisa. A brisa está sendo gentil, o mar está sendo afável. Acontece aqui, então, uma dessas 4 figuras de linguagem. Veja, eles estão, coisas inanimadas, estão ganhando vida, características humanas. Lembre qual é essa figura de linguagem. 6. Ele é como um irmão para mim, de todas as pessoas que conheci, é em quem mais deposito confiança e com quem mais me divirto. Qual é a figura de linguagem presente? Presente aí nesse trechinho. Então, você vai aí analisar, olha, ele é como um irmão para mim. Lembre da palavrinha como, né? O que ela estabelece aí? 7. Não adianta chorar mares, agora pedir perdão e depois repetir as mesmas falhas. Será que é possível alguém chorar mares de lágrimas? Está acontecendo um exagero aqui, né? Então, lembre qual é a figura de linguagem em que ocorre um exagero de uma ideia, certo? Aqui embaixo, então, nós temos as atividades complementares da apostila, com as páginas e os exercícios, ok? Essas são as atividades semanais. Desejo a vocês bons estudos e uma boa semana.